Olá, meu irmão, olá, minha irmã, mais uma vez aqui para fazermos leitura do Evangelho desta quarta-feira. Vamos iniciar invocando o Espírito Santo, em seguida fazemos a oração do dia e continuamos com o Evangelho desta quarta-feira. Só lembrando a todos aí que nós demos uma pausa aí, né, devido a alguns imprevistos, esses 2 dias, mas vamos, com fé em Deus, aí continuar o nosso Evangelho diário. Então, desde já, uma boa semana a todos, que Deus abençoe e nos proteja de todos os males. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do dia. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta quarta-feira encontra-se em São Lucas, capítulo 24, o versículo é do 13 ao 35. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam
a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nesse evangelho de hoje, São Lucas nos traz aqui a narrativa, dos dois discípulos, de Jesus, que iam de Jerusalém para Emaús, E ali Jesus aparece, Jesus caminha com eles, E eles não, como se estivessem cegos, não reconheceram que era Jesus, E ali eles iam falando, no caminho sobre o que tinha acontecido em Jerusalém, sobre a crucificação de Jesus. Jesus ali pergunta, o que é que eles tinham falando, e eles, sem reconhecer que era Jesus, diz: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que ocorreu lá. E Jesus pergunta o que foi, e eles vão contando, contam a história, vai contando o que aconteceu a Jesus e que eles, esperavam que Jesus libertasse Jerusalém, E já faziam 3 dias que isso tinha acontecido, E ali, as mulheres testemunharam que o túmulo de Jesus estava vazio, mas Jesus, mas o corpo de Jesus até aquele dia não tinha sido encontrado. E Jesus, os repreende, na falta de inteligência dele, como que eles não compreenderam o motivo da ressurreição de Jesus. Que isso aí, que o mesmo que Jesus falou a esses discípulos, Jesus fala a todos nós também. Quantos de nós ainda não entendemos o motivo de sua crucificação e os mistérios, da ressurreição. Então que fique aqui a interpretação desse evangelho aí para cada um de nós que está vendo, e ouvindo, e que possamos crer, nesse Jesus que veio para nos libertar do pecado, que veio para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.